Ó Senhor Deus meu, a Ti rendo graças, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é quem nos dá o dom da vida, não só a vida neste plano terreno, mas a vida eterna. E me abençoa, coloca as palavras na minha boca. Por favor, Deus, te peço agora nesse momento, coloca as palavras na minha boca para que a sua mensagem seja entregue para essas pessoas, não a minha mensagem, mas a sua mensagem, Deus. Te peço humildemente que o Senhor venha conduzir este podcast e através deste muitas vidas sejam alcançadas, transformadas, e que essas pessoas também façam uma transformação, um rebuliço gigantesco nessa geração que nós estamos vivendo. Porque sabemos que a crise é uma oportunidade, a crise é um momento onde revelam os fracos, e não desejamos ser fracos, mas desejamos ser fortes, e desejamos que os fracos se tornem fortes, para que essa geração se levante, e consiga realmente reverter todo esse quadro de perdição que estamos atualmente. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo vem estar comigo neste momento. E aí, galera, Mateus Ramos Pro na área, Filho do Deus vivo, o Deus vivo. Caramba, gente do céu, mais uma vez, igual no episódio anterior, gravando no meio da rua. Tem até hoje tem uns ruídos, eu não sei, deve ter jogo de futebol, o pessoal tá gritando ali na rua, mas perto aqui onde eu tô deve estar uns 25 metros mais ou menos. O pessoal tá gritando, tem muito tempo que não acompanho mais assim o futebol em si, mas deve ser futebol pelos gritos da galera ali. Mas, e aí, como é que vocês estão? Vocês ouviram meu último podcast? Nele eu falei sobre do dia, hoje é que dia? Que dia é hoje? Tô gravando do celular, tá, galera? Hoje é dia 22 de maio, sábado, 22 de maio de 2021. Gravando à noite mais uma vez. Então, o podcast do dia 20, você pode entrar aí, se você não viu, e ver, e escutar, né, na verdade, e pode questionar tudo que eu falei, é o que eu quero, na verdade. Questionar é a essência, né, vamos dizer que é a essência da liberdade. A liberdade é primordial, a liberdade é essencial para o ser humano, e é uma coisa que nem Deus tirou da gente, né? Ele podendo fazer isso se ele quisesse, porque ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer o que ele for, o que ele quiser, mas ele não passa em cima das próprias palavras dele, das próprias regras dele, ele não passa em cima. Por isso a terra foi dada aos homens, e a gente tem que fazer o que for possível aqui nessa terra, porque ele deu o controle dessa terra para os homens, que as entregaram ao seu inimigo, né? Ao inimigo de Deus, Satanás, que é o que a gente luta, uma das vertentes que a gente luta aqui nesse podcast, que é contra o Estado, né?
mas a luta, na verdade, é contra Satanás e os seus, né? Suas potestades, enfim. A luta, na verdade, é contra essas coisas. Eu espero que o áudio esteja ficando bom, porque eu tô perto de alguma coisa aqui de negócio de ar, sei lá o que é isso, que fica fazendo um barulhinho, um ruídozinho de fundo. Eu tô no mesmo lugar, mais ou menos no mesmo lugar que eu gravei o último podcast do dia 20. Felizmente é a única hora que eu estou tendo tempo para gravar, então vai ser aqui mesmo. Como eu comentei naquele lá, perfeccionismo é coisa do Lúcifer, é coisa de Satanás, que ele quis ser perfeito, igual a Deus, e obviamente não conseguiu, não tem como, né? E gerou essa bagaceira toda que talvez você até conheça. Se não conhece, lê a Bíblia Sagrada. Mas é isso aí. E nossa, eu tô falando, não falei o que eu falei no último podcast, né, gente? Não tem pausa esse podcast, não tem roteiro, por isso que ele é meio bagunçado assim, mas é assim mesmo. Lá no podcast do dia 20, antes de ontem, eu falei sobre uma mentira que muitas pessoas acreditam, né? E que quando alguém questiona, principalmente o Estado, como eu questiono bastante, as pessoas caem em cima de mim e dessas pessoas questionadoras do Estado, que principalmente as pessoas que são cristãs, que Deus que mandou estar debaixo das autoridades, como se o Estado fosse a autoridade. Mas lá eu expliquei melhor. Eu não vou me prolongar muito no assunto, porque já tem um episódio lá. Vai lá, veja, se você quiser. Se não quiser, também não vai. Mas o que eu quero são questionadores do mundo. Por que você está na situação que você está? Será que a história que te contaram é real? Tudo que já te ensinaram é a verdade? Se você não se sente livre, eu tenho uma novidade para você. Não é a verdade que te contaram, porque a verdade, ela liberta. A única coisa que consegue libertar o ser humano é a verdade. E se a pessoa não se sente livre, tudo que contaram para ela é mentira. Exemplo, contaram para ela que há segurança no emprego de carteira assinada, CLT. Mentira. Porque se por qualquer razão o dono da empresa quiser, não tô criticando aqui não, só tô falando, tá, gente? Quiser declarar falência, esses direitos que são tão defendidos e são tão como é que fala? Bem avaliados, não, são tão apreciados, são tão agarrados, as pessoas são tão agarradas a essas palavras que tem naquele pedaço de papel, que acham que aquilo é verdade. Mas aquilo não é a verdade. Se a gente vier para a realidade, se o cara, vamos voltar para o patrão, se o patrão quiser declarar falência, a pessoa perdeu todos os direitos que ela achou que tinha. Isso acontece também na Constituição. Aquilo que é declarado lá não é a verdade, porque não condiz com a realidade. Mas o que eu quero passar aqui é que se você
não se sente livre, é porque não te contaram a verdade. Exemplo também, na história na escola, na história da humanidade na escola. Contaram que teve Big Bang, não sei o que, depois você foi um macaco, seus ancestrais foram macaco, e aquela bagaceira que provavelmente você já sabe, você provavelmente já passou também. Te contaram histórias de povos antigos, não exatamente como aconteceu, esconderam muita coisa e enfim, ainda deturparam, modificaram quase tudo, na verdade. Mas se você ainda não se sente enganado, não se sente, como é que é a palavra que eu posso colocar? Você se sente livre ainda, vamos dizer assim, você ainda se sente livre com todas as mentiras que contaram para você. Você ainda está se sentindo livre? Beleza, pode ser até que você, como é que se fala? Você achou a verdade, você ouviu a verdade, te contaram a verdade. Mas você tem que estar, se você é uma das pessoas, não pode estar no meio do povão. Se você estiver no meio do povão, você está iludido. Você tem que ser 1% da população mundial, eu acho que até menos do que isso, para te falar a verdade. Senão você está se iludindo que te contaram a verdade. Você está se iludindo que é satisfeito com a vida, sendo que se você quiser largar seu emprego amanhã, ou não nem ir trabalhar num dia da semana, geralmente as pessoas trabalham na semana, se você não quiser ir trabalhar, porque não quer mesmo, só porque não quer, porque liberdade não é você poder fazer tudo, é você não fazer o que você não quer. Liberdade é isso, você não ser obrigado a fazer o que você não quer. E você acorda e você quer ir daqui do Brasil para as Ilhas Maldivas, por exemplo, amanhã. Você é livre para isso? Se você for livre, eu vou te dar os parabéns e realmente aperte sua mão virtual e você realmente é livre. Mas se não, te enganaram. Você está no meio de uma ilusão. Você está iludido que... Como é que se fala? De que você ouviu a verdade. Mas se você ouviu a verdade, você é uma pessoa livre. Você é liberta. E eu não estou falando só de dinheiro. A pessoa fala, você está dando exemplo das Ilhas Maldivas. Não envolve só dinheiro para você ir nas Ilhas Maldivas, não. A gente, por exemplo, 2020, 2021, está passando aí por uma situação que os estados estão restringindo a circulação das pessoas, assim, do povão, né? Porque a gente sabe, quem é livre, ninguém segura. Estado, pode ser qualquer... Nem Estado, nem elite, nem Satanás. A única coisa que pode parar essa pessoa que é livre é Deus. E mais ninguém. E a pessoa livre, ela consegue fazer o que ela quiser. E a pergunta que eu te faço, você faz o que você quer da sua vida? Realmente? Seja sincero consigo mesmo. Quando você for sincero com você mesmo, você vai... Se você for sincero com você mesmo, você vai responder que não é. Você não é livre realmente para fazer o que você quiser. Às vezes você não é livre nem para desejar. Talvez não. É o primeiro passo para você acessar tudo que Deus te deu
já está pronto para você desfrutar, mas você não pega porque você não consegue se livrar, não consegue se livrar das amarras e das mentiras que colocaram em você. Um elefante, quando ele é pequeno, ele é amarrado numa estaca de aço, sei lá, acho que é uma estaca de aço, se eu não me engano, colocado uma corrente, ele fica tentando com todas as forças dele sair daquela estaca e não consegue. Aí ele vai crescendo amarrado naquilo ali, geralmente num circo, né? Ele vai crescendo amarrado naquela estaca de ferro e depois que ele cresce, ele tem força, se ele quiser, para tirar uma das patas, não sei se é pata que fala, mas uma dos braços lá, das patas dele, ele tira e arranca aquilo ali. Mas como ele cresceu na mente dele, ele não consegue sair, é isso que é a realidade dele, ele não consegue sair. Ele acredita realmente naquilo, porque ele está ainda bloqueado lá no passado, quando ele não conseguia, tentou e não conseguia. E da mesma forma acontece uma programação neurolinguística nas pessoas para o fracasso, principalmente através das escolas, né? Eu ia falar escolas estatais, mas praticamente, independente se é particular ou não, é estatal, porque tudo vem de cima. O que é ensinado na escola, pode, em qualquer país, tá, gente? Como é uma determinação da elite maligna, elite global que pende por maligno, essa elite global, ela é dominada pelo maligno. Eles mandam, como eles são dominados pelo maligno, eles mandam a mensagem de quem? Satanás. E vocês podem ver, só um comentário à parte, esse podcast é assim mesmo. Tudo que acontece num país geralmente acontece em outro. Hoje em dia, 2021, não tem mais assim uma cultura específica. Em alguns países está tudo um governo praticamente global, entendeu? Disfarçado de soberania de país. Mas tudo bem, tudo que vem de cima, voltando aqui ao ponto que eu estava explicando, tudo que vem de cima introduzido através de Satanás nessas pessoas super poderosas, poderosas neste mundo terreno de trevas, onde jaz as trevas. Elas colocam elas colocam essa programação na sua mente para que você não consiga realmente, de fato, ouvir e chegar na verdade. Eles colocam mentiras, assim como fazem com o elefante no circo. Então, para elite, você é um elefante super poderoso, mas como eles enganaram você, eles praticamente têm a certeza que você não vai despertar, que você não vai tentar mais. Como elefante, às vezes você tentou, se machucou demais, não quer mais tentar. E assim como elefante, você tem essa força interior, você tem o próprio Deus vivo, se você quiser, dentro de você. Você tem a força do seu coração, da sua alma, mas por causa da sua mente você não consegue prosperar nesse sentido, você não consegue sair dessa amarra, dessa mentira. Então, você é livre. Liberdade é o ponto principal aqui desse podcast. Por isso, estou falando isso aqui com vocês. Se você, depois de ouvir isso, não se sente livre mais, ou você que estava iludido
com essa liberdade que te contaram que você tinha e agora você percebeu que não é livre, deixa eu te contar uma coisa: o único que pode te libertar é Jesus. Eu esqueci o nome de Jesus em aramaico, em hebraico, né? Só que Yeshua é Hamashi. Não, eu não vou me arriscar, não. Não, Yeshua é Hamashi, eu acho. Mas se não for, me corrijam aí, manda mensagem. Mas o único que pode te libertar, o único que é o dono da verdade, e ele quer a sua vida para você ser livre realmente. Ele quer que você escolha ele de total coração, sem amarra nenhuma, sem imposição nenhuma. Ele quer escolha verdadeira, que você escolha ser o servo dele, não que você seja obrigado como é você no estado. É uma coisa totalmente diferente. Você sabe disso. Você, em algum momento da sua vida, você sabe que você fazer por você mesmo é totalmente diferente de você fazer uma coisa obrigada. Então, o único que pode te libertar é Jesus, Deus, o Espírito Santo, o Pai, Abba Pai. Pessoal, se você quer liberdade, leia a Bíblia, se entrega de todo o coração, todo o coração. Você vai, se você fizer isso, deixar tudo que te bloqueia, tudo que passou de ruim, deixa lá no passado, aprende com ele, mas viva o que Deus está colocando no seu coração. Vá viver o que Deus está colocando no seu coração. Muitas das vezes somos nós mesmos que nos prendemos às nossas condições humanas. Só que Deus está aí para fazer o sobrenatural para nós e a gente não quer acessar. Eu tô falando por mim também, gente. A gente não quer acessar por besteira. Então, acesse. É o que eu peço para você, acesse. Você é muito mais poderoso do que você imagina. Você é esse elefante poderoso que com um dedo você consegue arrancar essa estaca que está te prendendo, essas estacas que estão te prendendo. Mas você, pela sua mente, pelas suas memórias, não quer fazer. Boa noite. Você, pelas suas boas memórias, com um viés cognitivo negativo do cérebro, você lembra de, geralmente, mais das coisas ruins. Lembra de coisas boas também, mas lembra mais, com mais ênfase, das coisas ruins. Você não quer, você está bloqueado lá no passado. Então, se livre desse bloqueio. Pode ser que para você não seja tão simples, mas se você se entregar hoje, agora mesmo, você ouvindo esse podcast, se entregar de todo o coração, falar que Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida e eu quero mudar totalmente. Mas você falar de coração, não da boca para fora, você já pode destroçar todos esses bloqueios que te afligem, sei lá, te afetam hoje. Mas se você não quer fazer isso agora, não tem problema, continue escutando aqui a gente, continue não, né? Se você não faz, ore a Deus, leia a Bíblia,
Se você já faz, continue. Tenta fazer isso de uma forma mais natural, porque as pessoas pensam que para falar com Deus tem que ter todo um ritual, e não, você pode falar com Deus a qualquer momento. Você nem precisa abrir, na verdade, sua boca para falar, mas Ele gosta que a gente abra a boca. Você pode conversar com Ele como se você estivesse conversando com sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo do peito. Você pode conversar com Ele porque Ele é o verdadeiro Pai. Ele não tem falha. Ele te quer, e Ele quer para te dar a vida em abundância. O outro lado da história te quer também, e está conseguindo muitas pessoas. Eu espero que você não seja uma delas, para te levar para a morte, te matar e te destruir. Não é papo religioso, gente. Isso aqui é a própria realidade. Tá bom? Espero que você continue acompanhando o podcast. Vou encerrar logo esse podcast aqui, esse episódio por hoje, para não ficar muito comprido. Mas, caramba, tá massa de gravar. Agora que eu tô vendo aqui, deu 26 minutos. Parece que passou 2 minutos eu falando aqui. Incrível, viu, gente? Mas manda pra aquela pessoa que você lembrou aí na sua cabeça agora. Precisa ouvir essa mensagem, precisa ativar o eu interior dela, Lesh Lehar, sair para ela mesma. Tem que sair para ela mesma. E se você não entendeu, volta, escuta de novo. Se não entendeu, volta mais uma vez, volta quantas vezes for necessária, mas tenta praticar o que está aqui. Você é garantido. Se você for uma pessoa livre, você vai ser feliz. E se você for uma pessoa livre, que escolhe a Deus, cara, há coroas muito grandes para você pós essa vida, que todo mundo vai sair morto. Essa vida carnal, todo mundo vai sair morto, mas nossa alma, nosso espírito são eternos. E é essa que é a verdadeira vida, né? E você terá recompensa nessa verdadeira vida se você for livre de fato, realmente, e se entregar a Deus. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Me siga lá nas redes sociais. E eu vou dar uma tarefa para você. Eu vou colocar lá nas minhas redes sociais. Se você está ouvindo esse podcast, vai lá e me cobra, tá? Pode ser no Instagram, YouTube, essas principais redes que tem hoje. Tem uma leitura diária que eu estou fazendo da Bíblia. Já tem mais de um mês, que está sendo excelente para mim. Nunca li, na verdade, todo o livro, a Bíblia inteira, mas é bem essa divisão de leitura diária da Bíblia é muito boa, porque eu tô achando excelente, porque elas intercalam o Velho Testamento com o Novo Testamento, aí depois volta pro Velho Testamento de novo. E é interessante que eles fazem, eu pelo menos sinto isso, né? Não sei se foi intencional, creio que sim. Eles continuam como se fosse uma novela, um filme, parte 2. Eles param num ponto exato para você querer ler no outro dia de novo a história, porque você sabe, a história é que prende as pessoas. E na Bíblia, nossa, é cheio de história, cara. A Bíblia é a história, né? É a verdadeira história, na verdade. E te prende, aquilo lá te prende.
É interessante. Se você quiser, eu compartilho com você digitalmente, de graça. É só você ir lá no Instagram, me chamar no direct, ou no YouTube, ou no Twitter. Também tem Twitter, Matheus Ramos Pro. Instagram.com/barra Matheus Ramos Pro, com H, o Matheus é com H, Ramos Pro, tudo junto. Pro é P-O-R, ou P-R-O, Matheus Ramos Pro. Aí tem no YouTube também, deixa algum comentário em algum lugar que eu vou ver. O canal tá pequeno, então vou te responder. E vou dar um jeito de enviar pra você, mas é muito interessante, cara. Eu tô gostando demais da divisão que é feita lá. Vários pontos e não é maçante. Não é maçante. No final do ano eu sei que eu vou ler a Bíblia completa. No final desse ano não, por quê? Porque eu não comecei no começo exatamente desse ano, mas no dia que eu comecei, quando eu der a volta do ciclo de 360 dias, 365 dias, eu sei que eu vou conseguir ter lido completo. E isso, caramba, é uma realização para mim pessoal. E eu acredito que vai ser para você também. Então vai lá nas minhas redes, pode mandar mensagem até de voz aqui também. Eu dou um jeito de te mandar por e-mail, WhatsApp. Pode ser qualquer rede social minha aí, oficial, canal oficial meu, tá bom? Espero que você tenha entendido a mensagem. Se não entendeu, Deus vai de alguma forma te falar diferente em alguma outra ocasião. Pode ser através de mim, pode ser através de outra pessoa, tá bom? E vocês fiquem na presença dele, que vocês sejam transformados, vocês tenham uma metanoia gigantesca, porque essa geração precisa de vocês. Precisam de vocês transformados. Essa geração está perdida. Você olha pra cara dos moleques hoje, é tudo Nutella as caras dos moleques. As meninas é cara de macho e os meninos é cara de menina. Pô, tá difícil. Vamos salvar essa geração, galera. Vamos colocar as coisas no lugar, tá bom? No lugar, na ordem que Deus quer pra essa geração. E você que sentiu no seu coração aí, não tô te pedindo dinheiro, eu tô pedindo que você se entregue a Deus, e dinheiro ele vai te dar. Isso aí é o recurso. Quem é amigo dele, ele já prometeu abundância de recursos que você nem consegue segurar nas suas mãos. Você tem que transbordar, porque não consegue. Não tô te pedindo dinheiro, eu tô te pedindo que você entregar seu coração a Deus, Jesus Cristo, Jesus. Peço pro Espírito Santo estar sempre com você. Deus Pai, Abba Pai, que o Espírito Santo esteja sempre com essas pessoas. Eu te peço que humildemente, Senhor, que essas pessoas ganhem autoridade e poder nessa terra para fazer coisas que elas jamais imaginaram. Elas jamais imaginaram. É o que eu te peço, Deus. Gente, fique com Deus. Lesh Leha.